Muito bem, estamos de volta, hein? O Galo enfrenta o Flamengo para se reabilitar no Campeonato Brasileiro. A última lembrança do confronto contra o time do Rio de Janeiro é excepcional. Luciano Dias mostra, relembra, veja aí. Disputa acirrada, briga que promete acontecer até a última rodada. Qualquer tropeço pode ser fatal para sair do G4. Tropeço que aconteceu com o Atlético no último domingo contra o Figueirense. Dos 7 primeiros colocados, apenas o Galo não venceu na rodada. Os detalhes que vão definir aqueles 4 primeiros. Vamos tentar fazer o nosso melhor trabalho para que a gente possa consertar esse detalhe aí. Nas 2 últimas rodadas, na vitória sobre o Palmeiras e no empate contra o Figueirense, Levi Coupe colocou em campo o time reserva. Poupou jogadores pensando na decisão da Copa do Brasil. Mas amanhã, diante do Flamengo na Independência, os titulares devem entrar em ação novamente. A exceção é Diego Tardelli, que fica fora da equipe mais uma vez porque está suspenso. Esse refresco que a gente teve agora no final de semana de não ter jogado é muito importante, porque a gente vinha em jogos muito seguidos e muito fortes. Então, acho que isso aí serve muito bem para a gente descansar a musculatura, para que a gente volte com força máxima. E quando se fala em Flamengo com os atleticanos, a lembrança vai logo naquele jogo emocionante há 2 semanas no Mineirão. O Galo saiu perdendo e precisava marcar 4 gols para se classificar para a final da Copa do Brasil. E conseguiu. 4-1, festejado como a conquista de um título. Mas agora é o Brasileirão e os rubro-negros não almejam muita coisa no campeonato. Jogo tranquilo para o Atlético, certo? Nada disso. Eu acho que eles vêm com quase o mesmo time que veio contra a gente na Copa do Brasil. Vão querer vencer a gente de qualquer maneira. O objetivo do Galo no Brasileirão é claro, entrar no G4. Mas para isso, os atleticanos sabem que é proibido tropeçar. Vocês acham que, Cadu, você acha que depois daqueles 4-1 foi uma vitória que espantou qualquer fantasma, né, que rondasse esse confronto entre Flamengo e Atlético, Atlético e Flamengo e tal? Foi épico, né, o que aconteceu. Tem a narração aí do pedido de novo, se tiver, põe um pau. Você acha que depois de ter quebrado essa casca, exorcizado esse capeta do cacete, você acha que de agora em diante esse confronto perderá um pouco daquele negócio de nossa, o Flamengo vem aí? Ou essa rivalidade... Eu acho que o fantasma foi exorcizado e isso não há dúvida. Agora, o futuro do confronto é difícil a gente decretar porque depende muito de quando eles vão jogar novamente e qual vai ser a circunstância. Na quarta-feira a gente já sabe, pro Atlético vale ali voltar ao G4, se aproximar de novo do grupo dos 4 primeiros. O Flamengo daqui a pouco já vai entrar de férias, literalmente. As informações são que o Flamengo deve até liberar jogadores antes do fim do campeonato. Amanhã não é o caso, vai vir com o time completo, mas já aliviado, saiu da zona da confusão. Então amanhã é um jogo com impacto bem menor. Agora no futuro a gente não sabe quando eles vão se encontrar. Eu acho que voltando a ter aí um mata-mata, volta a ter a chama ali de um encontro diferenciado, até pelo lado do Flamengo. Talvez o Flamengo vai querer exorcizar o fantasma, talvez o fantasma tenha virado de lado, porque a vitória do Galo foi tão impactante, tão épica, tão histórica, deixou o pessoal lá tão com o pé no chão agora, né? Eles ficaram tão assustados que eu acho que eles vão querer revanche. E o Galo, ao perceber isso, em um futuro confronto eventual em mata-mata, também não vai querer perder de novo e voltar a ter problemas com o Flamengo. Então, acho que o fantasma mudou de lado e, num futuro, voltando a ter jogo em mata-mata, a chama de uma rivalidade diferenciada aparece de novo. Em jogos como de quarta-feira, não, porque o jogo, convenhamos, não vale tanto assim. A não ser, você vai comentar, Júnior Brasil? Estarei comentando. Então vai o Brasil, a chama ainda... Nós vamos junto lá. A chama ainda queima, então, Brasil. Essa pergunta, a chama ainda queima, me ajuda aí, ué. A chama ainda queima, ó. Eu digo o seguinte... Você não está acima dessas bobagens? Não, você pode falar. É muito acima, mas gente. Mas não é qualquer coisa que eu falar aqui. Carrega a maldade. Eu sou arrebentado. A maldade está dentro a chama de queima, você. Cadu. Na cabeça. Por favor, a pergunta foi para você, candidato. Vai, Brasil! A questão é o seguinte, esse time do Flamengo não mete medo, merece respeito. O Atlético é superior, tem tudo para obter uma vitória. O Luxemburgo já disse uma coisa interessante. Ele quer até fazer umas experiências no time, na forma de jogar, já visando
o ano que vem. Quem vai então ficar? ele já quer ver alguma formação. É que o grande gancho para quando o time não tem mais nada para disputar. Chama isso. Não, né? é o vestibular do Mengão. A gente trabalhando em jogo do América do ano passado, você sabe como é que é muito bem. Jogar pra cima, o time não vai cair, não vai subir, não vai ser campeão. O vestibular do Coelho. E olha, depois que você falou essa, amanhã eu não duvido no jornal lá o lance. Vestibular do Lucha. Mas olha só, ele perguntou se ele vai ficar. Aqui, ele perguntou se ele vai ficar. Não, mas o presidente já falou hoje de manhã. Mas eu acho que. Mas depende muito do seguinte: agora o Luxemburgo vai pedir 700, 800, 1 milhão, aí tem esse papo. Mas o Atlético esperou com a apoio da torcida, tem que ir lá, tem que apoiar. É uma vitória importante para a pretensão do Atlético, não tem a menor dúvida. E o Atlético chegando, entre aspas, mas com essa força máxima, é um time também que ganha um corpo incrível. Tem tudo sim para conquistar essa vitória. Deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada lá no bar do Roberto, no Cidade Nova. Lá eu me sinto em casa, não é? E em especial o Serginho, que disse que tem 2 caixas de vinho lá para mim. Que chique. Desculpa, pessoal. Mas grande Serginho. Obrigado, Serginho. Um beijo para você. Eu falei vinho, mas na verdade é suco de uva. Sim, claro. Então um beijo para você. Muito obrigado pelo carinho de sempre aí. Rapaziada que se reúne aí no bar do Roberto. O bar do Roberto é o melhor bar de Belo Horizonte, lá no Cidade Nova. Põe o Twitter na tela aí, ô Felipe, por gentileza. E hoje eu vou lá mais tarde. Vou comemorar meu aniversário. Quem quiser ir, vai lá. O Cadu, você não acha que o Dodô seria a melhor opção para a entrada no lugar do Tardelli, ô Cadu? Engraçado como eles têm características parecidas, né? Tem jeito de bater na bola, de correr. Até algo que eu tenho elogiado muito no Dodô faz parte ali do repertório do Tardelli. Essa história de ser muito completo, de ir pra cima, de driblar, de armar o jogo, de finalizar. Acho sim, acho que ele tem razão. A pergunta é boa e acho que seria a melhor opção. E isso levando em conta aquele time com um só volante, com o Dátulo, o Dodô no lugar do Tardelli, o Luan, o Carlos, essa turma ali na frente. Acho que seria melhor do que o Marion, por exemplo. Sim. Já está em ascensão e dá pinta de ser mais jogador do que o Marion. E não é nenhum demérito para o Marion, é só que o Dodô é tão bom, dá pinta de ser tão bom que parece ser mais jogador. Então, tô com o telespectador aqui, colocaria o Dodô. Ô, Levi, vai na onda, Levi, vai na onda. Se o cara tá bem, põe para jogar. Tira do cara, né? Se a fase tá boa na reta final de uma Copa do Brasil e de um Campeonato Brasileiro, coloca para jogar. Tira desse menino exatamente tudo que você pode tirar agora. Tá novo, fisicamente está muito bem, é muito inteligente, porque ninguém faz o que ele fez desses 2 jogos por acaso. Ah, não, hoje deu sorte. Não é assim. É rápido, é habilidoso, tem faro de gol, como diria aquele antigo locutor. Então tem que botar para jogar. Dimar Oliveira, você sempre disse para mim que o craque desse time era o Marion, mas o Dodô chegou bem, Dimar. Eu nunca disse que era o Marion, é óbvio. O Dodô chega e chega muito bem. O pessoal fala que ele tá pedindo passagem. Eu acho que ele já passou, já faz tempo, já está na hora de entrar nesse time. E dizer o seguinte, esse jogo é aquele jogo chamado monólogo, sabe por quê? Porque só interessa para o Atlético, não interessa para o Flamengo, não existe. O interesse é o interesse de respeito a um campeonato, a uma competição, e a gente sabe que do lado de lá tem grandes profissionais. O interesse é só esse, porque quem está precisando é o Atlético. Eu vi muita gente questionar que não existe uma definição da vaga da Libertadores em termos de Copa do Brasil e que o Atlético precisa pontuar nesses jogos antes dessa decisão com o Cruzeiro, porque não se sabe como vai ser. E por isso a gente ainda não sabe o que o Levi vai fazer com o time, é por isso que a gente acha que essa é a força máxima, que é isso que ele vai ter que fazer com a equipe. Porque de qualquer forma, por mais que você tenha vantagem no segundo jogo diante do Cruzeiro, a gente sabe que é o clássico, que é outra história, que as coisas vão acontecer. Então não dá para facilitar. O que se espera do Atlético nesse momento? A vaga da Libertadores. Se ela virar em Copa do Brasil, se ela virar em Campeonato Brasileiro, é uma outra história. O título da Copa do Brasil é uma coisa para o dia 26. Até lá, você tem que pensar na vaga na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. É por isso que eu acho que o que ele tiver de melhor, ele tem que colocar. E entre os melhores está o Dodô. O Brasil, o Carlos... Eu já tratei desse assunto com vocês aqui, mas eu vou repetir para entrar na questão do Dodô. O Carlos, a gente sempre pedia para ele atuar no meio dos zagueiros, mais próximo do gol. Só que o Levi colocou ele aberto, marcando a subida do lateral. E ele vem fazendo isso muito bem. E aí, se o Dodô entra nesse time, você coloca o Dodô exatamente na função que a gente pediu o Carlos e deixa o Carlos mais aberto, ou pede o Dodô para fazer a função do Carlos e põe o Carlos mais entre os zagueiros? E a gente tem que lembrar que o Carlos, praticamente, o ápice nessa função foi contra o Mike do Cruzeiro. Ele pegou e ficou mais no corredor. Já no caso do Dodô, ele entra
O Facão, como diria também, aquele locutor do interior, ele faz muito isso. É uma diferença dos dois. O Carlos e os dois podem jogar juntos. A gente falou isso ontem aqui, o Cadu até lembrou. Eles já jogaram juntos. Esse trio do Atlético, ele tem muita versatilidade. O Marion acabou se perdendo, teve um bom início, tem tudo para reencontrar o futebol. Agora, dá para os dois atuarem. O Carlos dentro da área, aquilo que você mesmo fala, ele ali incomodando no espaço menor, ele acaba aparecendo muito bem. Ele conseguiu executar uma função em determinados momentos. Mas o Dodô, sem dúvida alguma, é bem mais agressivo e efetivo. Mais pelo meio, Felipe está me lembrando aqui, destacando que é bom analisar e ter cuidado para não confundir. Eles não são da mesma geração. Não, o Marion é de uma geração anterior. O Carlos, o Gemerson, o Dodô e o Eduardo. Isso. Eduardo também? São os 4. Também. Aliás, temos uma matéria daqui a pouco que a gente vai falar desses jogadores de base do Cruzeiro. O Carlos e o Eduardo, do Atlético. Aliás, do Atlético, o Carlos e o Eduardo até jogaram a final da Taça BH contra o América outro dia. Eles já tinham subido Dodô também fez gol, inclusive, né? O Carlos fez gol na final. Carlos e Dodô. Não, o Dodô jogou também. Não, fez gol. Fez gol? O segundo foi dele. Esses 3, só o Gemerson que já estava aí mais fixo no time profissional. Essa pergunta sua do posicionamento dos dois, pelo menos tendo em vista os critérios do Levi, foi respondida no segundo tempo do jogo do final de semana. Ele colocou, o Carlos e o Dodô jogaram juntos, o Carlos continuou mais aberto pela esquerda e o Dodô continuou um pouco mais como centroavante. Só que com uma movimentação intensa, com muita troca de posição. Então o Dodô voltava para armar em muitos momentos, não ficava paradão lá na frente. Mas o Carlos não jogou como centroavante. Ele continuou aberto pela esquerda nessa combinação que aconteceu no segundo tempo. Ele vem jogando assim no time principal. Se você mexer demais, o Dodô é mais fácil você chegar e colocar ele pelo meio, ponto. Né? E o Carlos já vem fazendo isso no time titular, nos jogos com o Atlético normalmente. Então você mantém as funções, mesmo você tendo a inversão. Né? E que o Atlético tem feito muito bem. Então, eu não sinto essa dificuldade. Muito antes, pelo contrário, tem que chamar a atenção pelo seguinte: como o Dodô chama demais a responsabilidade do jogo para ele. Eu acho que isso é fundamental ali na frente. E o Carlos, mesmo atuando aberto, ele também chama muito a marcação para ele. Porque ele é um jogador que ele deixa a defesa do outro pirada. Eles são rápidos, né? se movem, né? Isso está fazendo a diferença. E os méritos nesse ponto de ter achado esse equilíbrio entre os dois, até da maturidade dele, é do próprio treinador. Ontem a gente estava à noite. Final da noite, eu estava provocando o Fabiano Baldasso, lá da Band de Porto Alegre, e ele me provocando aqui. Então, destacou-se... ele vem numa caravana... Porque fica assim, só o dia que vocês ganharem um Mundial é que a gente vai discutir. Mas o Estrela Vermelha já ganhou a Champions League, não ganhou? É maior do que o Real, é maior do que o Benfica. Maior do que o Arsenal, que nunca ganhou? Não é. Então não tem nada a ver. Mas aí eu destacava o seguinte... eles se preocuparam lá no Sul, parece que era uma questão de honra, em construir estádios. E aqui nós nos preocupamos, até porque não há... Eu entendo a necessidade de você ter o seu próprio estádio, porque o faturamento que vem dali, sendo seu, e não tendo o dedo, seu, né? não tendo o dedo das construtoras ali, como do Grêmio, por exemplo, que o AS determina até o horário que o Grêmio vai entrar no estádio, aí eu não vejo vantagem. Agora... nós temos os 2 melhores centros de treinamento do país. E com isso... E o do Atlético ontem entre os 5 melhores do mundo. Né? Quer dizer, um negócio excepcional isso. Por isso que eu entendo as críticas ao Ricardo Guimarães. Eu nunca vi o Ricardo Guimarães na minha vida, nunca conversei, mas eu acho que elas são muito pesadas, porque o time caiu com ele, ok, mas ele deu um patrimônio... Ele, enquanto presidente, ele fez um patrimônio que o Atlético está tirando muito proveito dele, que é a construção na Cidade do Galo. Ele era o presidente quando tudo nasceu. Então, por isso eu acho que não pode só criticar, não tem que pesar às vezes quando for bater no cara. Construiu-se então os 2 centros de treinamento. E hoje, Cruzeiro e Atlético revela muito o jogador, mais do que em qualquer outra época. Puxa pela memória aí. Estrutural. Olha o número de jogadores que fazem parte do grupo principal do Cruzeiro e do Atlético, que você vai ver o quão é importante você ter centro de treinamento.
e profissionais capacitados ali dentro. E é recente, né? Isso é referência. No país. Eu acho que as pessoas não podem esquecer nunca o que até é recente. Quando você tinha o time principal do Cruzeiro na Toca 1, e aí você tinha a toquinha pequenininha para os meninos, a estrutura era pequena, e daí você tinha o Atlético que não tinha nem onde concentrar, tinha a Casa do Planalto, e depois o Atlético teve uma outra estrutura, concentrava em alguns hotéis, e aí os meninos iam também para a Casa do Planalto, ou seja, muito recente. Tudo isso foi feito por essas diretorias que passaram. A importância de quem passa bem. E aí a gente falou do Ricardo Guimarães, mas a gente não pode esquecer também que o terreno foi comprado pelo pai do Calil, que foi o Calil que foi lá e fez o primeiro campo, que foi o Calil que era o diretor de futebol, que ele que ficou ali, que ele achava que essa estrutura podia mudar, né? Porque quem entendia a estrutura era ele. O Ricardo tinha a parte financeira, mas quem entendia a estrutura de futebol era o Ricardo Guimarães. E aí você vem acompanhando todos os grandes presidentes também, que o Cruzeiro teve nessa trajetória, e fizeram com que você chegasse neste momento com o Calil presidente tendo essa estrutura, com o Gilvan presidente tendo essa estrutura. Mas é um trabalho que veio de anos. Né? Agora, só para encerrar esse assunto, eu vou dizer uma coisa, hein? Eu acho que os dois, eu entendo que os dois, Atlético e Cruzeiro, são os dois clubes que mais revelaram jogadores nessas últimas 2 temporadas. Que fazem parte dos grupos principais. Isso aí até, acho que cabe até um estúdiozinho. O Santos é o terceiro. Em cima disso, o Santos é o terceiro. Mas os 2 primeiros... O Atlético Paranaense trabalha bem também. O Atlético Paranaense também trabalha bem. Deixa eu falar aqui do Cruzeiro, que é a exceção à regra, porque é o único fora do eixo Rio-São Paulo que conseguiu conquistar títulos do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Reportagem especial do Mr. Band, Luciano Dias, vai explicar por que desse sucesso todo. Veja aí. O Brasileirão com formato de pontos corridos, criado em 2003, mostrou em algumas edições a hegemonia dos clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em 11 campeonatos terminados até aqui, os times paulistas conquistaram 6 títulos. Santos em 2004, Corinthians em 2005 e em 2011. E o São Paulo foi tricampeão em 2006, 2007 e 2008. Já os cariocas levantaram o caneco em 3 oportunidades, com o Flamengo em 2009 e o Fluminense em 2010 e em 2012. Mas tem um time que conseguiu desbancar a hegemonia do eixo Rio-São Paulo. O Cruzeiro já conquistou 2 edições na era dos pontos corridos e está perto do 3º título. Em 2003, já na primeira edição, a Raposa, comandada por Vanderlei Luxemburgo, encantou o Brasil. Dentro de campo, a equipe tinha ótimos jogadores e um craque. Alex era o cara do time, marcou golaços naquele campeonato. Em 46 rodadas, o Cruzeiro fez incríveis 100 pontos e 102 gols. Tudo foi uma somatória, as contratações que foram feitas pela diretoria, o trabalho do clube de uma forma geral, do Vanderlei Luxemburgo como treinador. Em 2013, a segunda conquista na era dos pontos corridos, o time do técnico Marcelo Oliveira apresentou ao Brasil um elenco forte e muito entrosado. Time do capitão Fábio, dos experientes Dagoberto e Borges, do surpreendente Ricardo Goulart, equipe do habilidoso Everton Ribeiro. Muito trabalho, disposição de todo mundo e a qualidade do elenco também foi muito importante, que deu certo rápido. A base do ano passado foi mantida em 2014. Chegaram alguns jogadores para fortalecer ainda mais o elenco. Marcelo Moreno, que já marcou 14 gols nessa edição, é um deles. Os resultados são vistos dentro de campo. Com 70 pontos, 4 a mais que o São Paulo, o segundo colocado, e um jogo a menos, o Cruzeiro está perto da 3ª conquista na era dos pontos corridos. Não tem um segredo único, o segredo é planejamento de elenco, o segredo é a estrutura física do clube, a tradição, participação de uma torcida grande, muito fiel e muito presente. E o trabalho do dia a dia. Criamos um bom ambiente e trabalhamos muito, né, com lealdade, tentando ser coerente e comprometimento. A pergunta que fica é: por que o Cruzeiro é o único time que conseguiu desbancar as equipes do eixo Rio-São Paulo? Tem que se ter criatividade, nós temos uma boa base para revelar jogadores e
e a credibilidade para contratar, para manter um grupo aqui. Então, o Cruzeiro hoje é um clube que faz uma proposta para qualquer jogador que esteja no exterior ou não. Ele estuda, ele avalia, ele tem interesse de jogar porque sabe como é que funciona o clube. Uma raposa forte, querendo continuar com esta hegemonia no futebol brasileiro por um bom tempo. Tá aí a explicação. O Cruzeiro, realmente na era dos pontos corridos, o Cruzeiro se destaca desde 2003 até hoje, Cadu. O Cruzeiro se destaca, isso é fato. Não adianta brigar contra os números, não adianta. E na realidade, nos 2 últimos anos, o futebol mineiro se consolidou como o mais forte do país, mas antes disso, a gente viveu uma hegemonia do eixo Rio-São Paulo com longevidade sem precedentes na história ali, porque entre o título do Cruzeiro de 2003 e a conquista, o tricampeonato em 2013, nenhum time fora do eixo ganhou o título brasileiro. Então, dá para puxar pela memória aqui, o Santos ganhou, o Flamengo ganhou em 2009 com o Adriano, o Corinthians ganhou, o São Paulo foi tricampeão. Então, ficou, nunca na história do Campeonato Brasileiro, a gente ficou tanto tempo sem um time fora do eixo vencer o Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro quebrou essa marca em 2013. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, que também a gente já discutiu isso aqui, mas é uma discussão recorrente nas rodinhas e por onde a gente passa. Júnior Brasil, eu não estou analisando títulos, eu estou querendo que você analise time. Qual time é melhor? Aquele time de 2003 ou esse atual? E aí vale você analisar o elenco. Qual é melhor? Qual vai deixar marca? Esquece a tríplice coroa, estou falando de time. Aquele time era espetacular de 2003. A gente até ficou com muita dúvida pelo primeiro turno, entre um e o outro. A gente conversou sobre isso, falou, fica difícil, analisando jogador por jogador é um pouco complicado, mas o que aquele time fez, e a gente falava, era praticamente todo jogo você tinha uma garantia de vitória. Então, como time, se tivesse que escolher, eu ficaria com o time de 2003, por tudo que ele fez. E aí, hoje, a gente vê e consegue dimensionar o tanto que é difícil você ganhar o Brasileiro e a Copa do Brasil. O tanto que é difícil. E a diferença do Cruzeiro, que entre aspas não teve tanta dificuldade naquela época, levou, é porque o time sobrava demais. Então a diferença foi brutal, foi muito grande. Aquele time me encantou. É curioso. Eu já acho esse atual Cruzeiro melhor que aquele Cruzeiro. Se você analisar peça por peça, do goleiro ao atacante, eu acho esse Cruzeiro melhor. Só que aquele Cruzeiro tinha um cara fora de série, que era o Alex, fora de série. E aquele Cruzeiro não jogou a final da Copa do Brasil contra o maior rival. Então, se esse Cruzeiro de hoje ganhar a Copa do Brasil do Atlético e confirmar o título do Campeonato Brasileiro, essa discussão... Não, é o que eu estou dizendo. É porque talvez a gente diminua esse Cruzeiro de hoje em relação ao de 2003. Não, diminuir não. Talvez a gente valorize mais aquele Cruzeiro de 2003 pelas conquistas. Mas se esse Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil e confirmar o título do Brasileiro, vai ser uma briga muito dura. Sem dúvida. Para você analisar. Porque se você pegar jogador por jogador, dos titulares e jogadores do banco, eu acho esse Cruzeiro de hoje melhor. Mas você tinha muitos jogadores. Que entrou, depois na reta final, um altão, Márcio Nobre. Até o Márcio Nobre foi de Jesus último naquele Mas é o que eu estou dizendo. Você tinha o Vanderlei, talvez o Vanderlei Luxemburgo na melhor fase dele, pós-seleção brasileira, né? Pós aquela passagem dele pela seleção brasileira. Você tinha o Alex grande fase, mas você tinha o Aristizábal arrebentando também. Cris, Luizão, Maurinho, os zagueiros todos. Leandro, lateral esquerdo. E eu acho, Everton, que aquele, todo mundo pode pegar as fichas dos jogos do Cruzeiro, tá? Aquele foi o último ano que você tinha, que agora você está tendo uma volta dos jogadores, depois que eles estiveram lá fora e voltaram e tal. Mas foi o último ano que no Brasil você teve os grandes craques jogando o campeonato. Então o nível de dificuldade daqueles times, pega o São Paulo daquela época, pega o Atlético Paranaense, tinha o Kaká e o Luiz Fabiano no auge. Continuam no São Paulo mais de 10 anos depois, o nível técnico daquele campeonato foi muito maior também. E eu me lembro, e é óbvio, e eu era assessor de imprensa desse time, a gente chegava nos estádios e o que a gente ouvia era o seguinte: independentemente do local que a gente chegasse, a gente chegou no Morumbi e ouviu isso daquele São Paulo. De quanto vocês vão ganhar hoje? Então, assim, era um respeito por um time que ele tinha um conjunto
muito, muito maior. Que ele tinha, assim, uma estabilidade emocional muito grande. Teve uma transmissão que a gente fez pela Band News ano passado, não me lembro exatamente qual, acho que foi contra o Botafogo, no Mineirão, que o Cruzeiro ganhou aquele jogo, foi uma vitória extraordinária e tal. Eu disse naquela, que fez aquele gol de rabo de arraio, o Chiracão, eu disse naquela oportunidade que a gente vivia um momento de ver o maior Cruzeiro da história jogar, mas eu acho que eu fui muito além. Eu não deveria ter dito aquilo naquela oportunidade, porque nenhum Cruzeiro será maior que o de Tostão, do seu Lopes Piazza. São diferentes. Não será maior. É muito diferente. Não que eu tenha um olhar romântico para analisar isso, mas eu acho que não será. O próprio Raul Plasma, outro dia, foi perguntado sobre isso, trabalha no Cruzeiro hoje em dia, tem um papel importante, perguntando o Cruzeiro de 66, o de 76, o de 2003, o de 2013 e o de hoje, todos esses times. E ele mesmo colocou o de 66 como insuperável, como o maior de todos. E a gente tem recursos, tem tapes, já viu jogos, eu realmente acho que aquela final contra o Santos... É quase incomparável. Se você conversar com quem viveu aquele momento, de perto, com narradores, comentaristas e tal... Os caras falam absurdos dos que a gente não tem nem ideia. Mas aí, Brasil, eu não acho até que o mérito é só por ter batido o Santos, porque o Santos vinha de uma sequência de títulos e depois de 66 ele continuou ganhando. Então o Santos era o maior time do mundo, exatamente. Mas o Cruzeiro conseguiu bater. Conseguiu meio bater, né? A forma que o Cruzeiro ganhou de 6-2. Exatamente. E depois 3-2 de virada no Pacaembu. O jogo não foi na Vila, foi no Pacaembu. Uma série, né? Perdendo de 2-0 no primeiro tempo, com o presidente do Santos descendo para falar com o presidente do Cruzeiro no intervalo para já marcar o terceiro jogo, achando que a fartura já estava liquidada. Então, do mesmo jeito que as conquistas não valem apenas pelo rótulo de ganhar um título. Às vezes, algumas circunstâncias dão um caráter especial para uma conquista. Por exemplo, se o Atlético for campeão da Copa do Brasil, vai ser uma conquista altamente diferenciada, com 2 viradas épicas e a vitória sobre o maior rival na final. Não vai ser uma Copa do Brasil comum. Como não foi a Libertadores também, foi uma Libertadores diferente. Exatamente. Em 66, acho que dá para utilizar esse critério para a conquista do Cruzeiro. E rapidinho, 2003, 2013, em 2014, fazendo esse exercício de comparar posição por posição, eu acho que você pode até chegar ao resultado de achar que o time de hoje é melhor. Só que o que acontece, Everton, é que o futebol tem algumas coisas inexplicáveis, tem um imponderável. Aquele time você olha no papel, você fala, pô, mas esse time era tão bom, e era. É uma coisa que não dava para explicar, tinha um sobrenatural de Almeida atuando ali, alguma coisa metafísica, muito trabalho, porque... Tinha muito trabalho. Eu sei, Dimária, mas com o Wendel, o Augusto Recife, eu acho muito melhor o de 2003. O Mota, eu tô achando muito melhor. Só que no papel... não era tão bom igual era na prática. E na prática importa bem mais. É que tinha alguma coisa atuando ali, que o time era uma máquina. É conjunto, A Screen James apresentou o varandão da saudade. Olha, 3 jogadores que vieram da base do Galo vêm se destacando esse ano. Exatamente, Carlos, Dodô e Gemerson. O zagueiro é titular há mais tempo e vem impressionando. Pela técnica, mas principalmente pela tranquilidade. O jogo pegando fogo, ele mete a bola no peito, joga no chão e sai jogando tranquilamente. Luciano Dias, só dá ele, hein? Tá brincando nas 11, hein, Lu? Mostra aí. Os garotos da base estão com moral no Atlético. Olha aí o Dodô. Destaque na vitória sobre o Palmeiras e no empate no último domingo contra o Figueirense. Tem o Carlos, que virou titular após a parada para a Copa do Mundo e não saiu mais do time. Tem ainda um outro garoto da base que tem chamado a atenção pela tranquilidade em campo. Gemerson tem 22 anos, mas tem mostrado um futebol de veterano. Confiança do treinador, dos companheiros que vem me dando ali. Acho que também é meu jeito, né? Sempre joguei desse jeito, então acho que não tem o que mudar, né? Com a lesão de Hever no início de agosto, Gemerson virou o titular absoluto. No clássico contra o Cruzeiro, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, ele mostrou todo o repertório. Segurança, habilidade, raça. Você tem privilegiado, né, do trabalho que eu venho fazendo. Acho que não é de um ano, de um dia, de uma semana, acho que de anos, né, que eu venho fazendo aí um bom treinamento, venho treinando todos os dias forte para chegar no campo lá no jogo, na partida, fazer um bom jogo. A mesma segurança e habilidade ele ainda não mostra nas entrevistas coletivas. Complicado, né, vai acostumando aos poucos, tô acostumando, levando o jeito, vai pegando o jeito, aí fica bom. Tô tranquilo já agora. Mas o que importa para os atleticanos é o desempenho dentro de campo.
E o jovem zagueiro sonha alto. Conquistar título aqui pelo Atlético, né? Eu acho que tem uma sequência assim, tem uma sequência mais de jogos aqui para me firmar cada vez mais. E quem sabe futuramente, eu acho que chegar na seleção brasileira. Um zagueiro de sorriso fácil, ainda tímido com as palavras, mas com o futebol que está impondo respeito nos adversários. Muito bem, parabéns aí pela matéria, Luciano Dias. A gente vai para o intervalo, na volta a gente vai falar ainda da base do Atlético, da força da base do Galo. Em 2 minutos, até já.